Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque me vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados ou satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é capítulo 6 do Evangelho de João. Capítulo 6 é o capítulo mais longo do Evangelho de João, 72 versículos. E tem uma evolução bonita que vai terminar na profissão de fé de Pedro, quando Jesus, mais na frente, vai dizer que ele é o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne viverá eternamente. Isso escandalizou a todo mundo, porque não compreenderam na hora o que Jesus estava dizendo, e foram saindo. Aí Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. O primeiro, nós já sabemos, foi o Evangelho de São Marcos, por volta do ano 70 depois de Cristo. Já o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Agora imagine, o evento salvífico, a paixão, a morte e a ressurreição, aconteceu por volta do ano 30. O registro, o Evangelho, o livro foi escrito no ano 95 depois de Cristo. Muito tempo se passou
A comunidade falou a chamada tradição oral, expôs oralmente o Evangelho. A comunidade viveu décadas, primeiro experimentou o Evangelho, depois refletiu o Evangelho. De modo que o conteúdo dos Evangelhos já foi testado, já foi amadurecido, a semente já foi plantada e já produziu muitos frutos nas comunidades cristãs. Como naquele tempo não tinha as distrações que nós temos hoje, as pessoas memorizavam mais os discursos, as falas. Naquele tempo, muito diferente dos dias de hoje, quando alguém estava falando, os outros estavam prestando atenção, mas não só olhando, prestando atenção, apreendendo o conteúdo, processando o conteúdo, porque era todo mundo analfabeto. Então, quando aparecia alguém que sabia ler e que lia o texto e explicava, os outros bebiam, assimilavam o conteúdo para poder chegar em casa e repassar para a família, que também não era pequena, eram muitos filhos. E o pai tinha a responsabilidade de transmitir para os filhos os ensinamentos, o caminho do Senhor. Por isso, os discursos de Jesus não deixou nenhum discurso escrito. Nem tinha celular na época para o povo filmar, não tinha. Nem tinha filmadora, não tinha nada. Não tinha nem escola. O povo era analfabeto. O que tinha era um bom ouvido. O que tinha era uma obediência muito séria à palavra de Deus e um respeito à palavra de Deus e aos seus mensageiros, de modo que, quando um profeta estava falando, quando um homem de Deus estava falando, a comunidade parava, prestava atenção. Qual é o recado que Deus está transmitindo para nós? Logo, já se ouvia com respeito, assimilava o conteúdo e depois levava para a vida, para se colocar em prática. Então, o Evangelho de João é fruto desta vivência da palavra que foi plantada várias e várias vezes nas comunidades, gerando a vida de Deus e gerando o homem novo. Então, teve a multiplicação dos pães, o povo queria eleger Jesus, proclamá-lo rei. Jesus foge, sobe a montanha para rezar, para se entender com o Pai. Demorou muito. Quando desceu, já não tinha mais ninguém. Os barcos já tinham ido embora. Jesus vai então para Cafarnaum. No outro dia, os apóstolos, os barcos chegam de novo no mesmo local. Chega lá, não encontra Jesus, deduz que tenha ido para Cafarnaum. Quando chega aquele monte de barco em Cafarnaum, procurando Jesus, eles fazem uma pergunta. Eu tenho sempre lembrado que Jesus nunca responde diretamente uma pergunta. Quando alguém pergunta alguma coisa a Jesus, Jesus diz outra coisa. Ensina como a pessoa concluir o que é que ele quer dizer. Quando eles se encontram, pergunta então: Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, vocês não estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Vocês estão querendo é pão. Aí ele olha e diz: esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna, o que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Aí ele vai começar o discurso do pão da vida, que vai durar
o capítulo 6 todo do Evangelho de João. No final, vão dizer, mas nossos pais, Moisés nos deu o maná lá no deserto. Jesus disse, não foi maná, não foi Moisés que deu, não, foi o meu pai que deu para vocês o alimento lá no deserto. Jesus então vai dizer, é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus, ao falar deste alimento que vem do céu, provoca uma fome nas pessoas, provoca uma fome nos seus ouvintes, de modo que ele diz, Senhor, dá-nos sempre deste pão. É a mesma coisa, a mesma sequência, quando Jesus com a samaritana no poço de Jacó, ele que tinha sede, pediu água, a mulher não deu, começam a falar, e Jesus vai dando de beber a água da fonte, porque ele é a fonte. Quando ele diz assim, eu tenho uma água, e quem bebe desta água nunca mais terá sede. Aí Jesus, na conversa, já vai alimentando a sede da mulher. E a mulher diz, Senhor, dai-me desta água, para que eu não venha mais pegar água aqui no poço. Aqui, Jesus falando do pão vivo descido do céu, já cria uma fome nas pessoas, e os ouvintes vão dizer, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Aí Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Será que é por isso que a gente volta sempre aqui para esta fonte? É por isso que a gente volta. A gente não volta aqui por causa do banco confortável que a gente tem, não. A gente não volta aqui por causa da beleza da igreja que a gente tem, não. A gente volta aqui por causa do mistério, do milagre que acontece aqui neste altar. A peça mais importante da igreja é o altar. É do altar que sai o pão consagrado para o sacrário. É no altar que nós celebramos o sacrifício. É daqui que sai o pão vivo descido do céu. É por isso que nós voltamos sempre aqui. Que seja por isso, porque nós temos fome de Deus, nós temos sede de Deus, nós temos saudade, como a gente tinha saudade do encontro com Deus na comunidade. Ontem à noite eu fui celebrar a festa de Santana, na igreja de Solidade 2. E lá é aberto, um galpão aberto, devia ter umas quase 300 pessoas. Foi muito bom estar celebrando naquela comunidade viva e o povo vibrando, respeitando o distanciamento, todo mundo de máscara, com todos os cuidados, mas já retomando a vida, a fome e a sede de Deus. E nós que nos alimentamos e nos saciamos dele, temos que dar testemunho. Temos que testemunhar. Temos que viver como pessoas saciadas, como pessoas que estamos alimentadas pelo pão vivo descido do céu. Aí, é claro, não tem outra. Nós seremos da paz, nós seremos do perdão, nós seremos da união, da construção do bem, porque não podemos ser diferente. Quem come deste pão, do pão vivo descido do céu, não pode estar arrumando briga nas esquinas, não pode estar arrumando confusão no meio do mundo, somando as intrigas, arrumando mal vizinho, não pode. Nós vamos ser instrumentos de paz. Temos o compromisso de testemunhar que nós somos alimentados pelo pão vivo descido do céu. Para concluir, olhemos a segunda leitura.
Na segunda leitura, Paulo escreve aos Efésios. A comunidade de Éfeso é uma comunidade do coração de Paulo. Foi uma das primeiras comunidades que ele fundou e foi de onde ele se despediu quando foi para Roma, como prisioneiro. Logo, ele tem uma atenção muito especial aos Efésios. A comunidade de Éfeso, comunidade cristã, era formada muito mais por pagãos, por cristãos que vieram do mundo pagão. É diferente quando tem uma comunidade formada mais por cristãos que vieram do mundo judeu. Aí quem vem do mundo judeu conhece a lei, conhece os profetas, conhece o Antigo Testamento, ou seja, não tem um rompimento, tem continuidade. Mas quem vem do mundo pagão não conhece a tradição, não conhece Abraão, Isaque, Jacó, os pais, os patriarcas. Também não tem a cultura da lei. Provavelmente a comunidade de Éfeso tinha mais gente que tenha vindo da cultura pagã. Por isso que São Paulo vai dizer, olha, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade em Jesus. O que é que ele pede? Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe com os efeitos das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Se a gente se encontrou com Cristo, somos novas criaturas. Somos da verdade e nos alimentamos do pão vivo descido do céu. Pois então, acolhamos esta palavra e conforme eu comecei, estamos aqui ouvindo atentamente. Agora a gente vai para casa, depois da missa, como é que eu vou testemunhar esta palavra? Como é que eu vou fazer brotar em mim os efeitos de que eu comunguei o pão vivo descido do céu? Quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Vamos dizer juntos? Senhor, dai-nos sempre desse pão. Mais uma vez, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Que Deus aumente a nossa fome de Deus a cada dia. Fiquemos agora todos de